Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem assentar. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Juízes. Livro dos Juízes, capítulo de número 7. Juízes, capítulo 7, versículo 13 a seguir. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, os irmãos acharam? Está ali no telão, a leitura vai ser um pouco longa, extensa, mas para que possa facilitar o nosso entendimento. Diz assim: chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que tive um sonho, e eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda, e a feriu, e caiu, e transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou, e voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas, cântaros vazios com tochas acesas dentro dos cântaros. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que, como eu fizer, assim farei vós. Tocando eu a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a trombeta ao redor de todo o arraial, e direis: espada do Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas. Então tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerda as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as trombetas, para tocarem e clamarem: espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr, gritando, fugiu. Tocando, pois, os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o arraial fugiu para Zererá, até Bet-sita, e até aos limites de Abel-meolar, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali e de Azer e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Deixa lá, pode deixar o 24 também, e a gente encerra ali. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas até Bet-bara, e também ao Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhe as águas de Bet-bara,
e o Jordão. Glória a Deus, amém? Somente até aqui. Deus seja louvado por esta palavra. Irmãos, nós acabamos de fazer menção aqui da palavra de Deus, a qual fala de Gideão, o homem que bem conhecemos como o homem que Deus usou para que pudesse vencer os midianitas e todo o povo que com eles estavam. A Bíblia diz que depois da morte de Josué, Deus levanta agora juízes para que pudesse julgar a nação de Israel, e não somente julgar, mas também conduzir, porque sabemos que a falta de liderança faz com que cada um faça aquilo que ache por bem fazer. Um acha que é certo roubar, rouba. Um acha que é certo matar, mata. Um acha que é certo não fazer isso, outro aquilo, e por aí acaba se dando errado. Então por isso que em todas as esferas nós podemos ver liderança, para que tenha uma direção a seguir. Então o líder vai estabelecer um projeto, um propósito ou uma direção a ser seguida para que os liderados possam exercer. Nós podemos ver que aqui, antes que Gideão tomasse posse, antes que Deus levantasse Gideão, a Bíblia diz que cada um fazia aquilo que parecia bem aos seus olhos. E de repente, cada um fazendo aquilo que achava que era certo, começaram a se apostatar, a se afastar da palavra de Deus, e começaram a pecar. E a Bíblia diz que por conta disso, Deus entregou-os nas mãos dos midianitas. Observe que Deus é o nosso refúgio e também a nossa fortaleza. Deus é o nosso protetor. O salmista vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela, ou em vão nós vamos ficar em vigilância. Se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. E se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que nela a edificam. Então se Deus não fazer, nada vai acontecer ao certo. O que o salmista quer dizer é isso, irmãos. Quando nós queremos fazer algo sem a presença de Deus, é claro que no final vai dar errado, é claro que no final vai ter um tropeço. A Bíblia diz que Deus então decide levantar um homem por nome de Gideão, e a Bíblia vai dizer que quando Deus envia o anjo para que pudesse levar o comunicado a Gideão, para que pudesse levar então o comunicado de liderança, ao que Gideão foi escolhido para liderar o povo, a Bíblia diz que o anjo, irmão Robson, fica debaixo do carvalho, observando, e de repente Gideão chega. Gideão tem uma estratégia. A Bíblia diz que ele vai malhar trigo no lagar. Sabemos que lagar é o lugar onde se pisava as uvas. Lagar não era o lugar onde se malhava o trigo. Aonde se malhava um trigo era no campo aberto, porque tinha uma moinha, tinha uma roda, o boi girava ao redor da roda, pisava o trigo pisado, pegava-se uma tela, ou pegava-se uma peneira enorme, jogava o trigo para cima para que o vento pudesse soprar, as cascas saíam e o trigo ficava. Só que porém Gideão não podia fazer isso, porque se tivesse em campo aberto, os inimigos iriam ver aquilo que Gideão estava fazendo. E a Bíblia diz que todas as vezes que o povo de Israel ia colher, ia malhar o trigo, os midianitas vinham e pegava tudo aquilo que eles tinham. Gideão então tem uma estratégia para sustentar a sua família. Vou malhar o trigo no lagar, porque não é época de uva, então não vai ter nenhum midianita lá. A Bíblia diz que eles está malhando o trigo no lagar, e o anjo está olhando, observando a Gideão. Gideão está malhando o trigo, de repente o anjo fala com ele: você é valoroso, você tem valor. Gideão olha para o anjo e fala: por que o senhor está falando que eu tenho valor? Porque eu sou o menor da casa de meu pai, eu sou o mais fraco, sou pequeno, mas por que o senhor está dizendo que eu tenho valor? E o anjo olha para Gideão e fala: vai nessa tua força, porque nessa tua força, missionária Beatriz, você não vai apenas ser livre dos midianitas, mas vai também libertar todo o povo. A Bíblia diz então que ele fala: não, meu Senhor, isso não é assim. Porque, irmãos, quando Deus ele olha para um líder, ou quando um líder é levantado, não é porque ele é melhor do que os outros. O líder é levantado porque
Deus olha nele a capacidade que ele tem em momentos de dificuldade, dele levantar estratégia. Uma pessoa comum, quando o cinto aperta, quando o caldo engrossa, ela não sabe o que fazer, ela para, impacta e fala, e agora o que fazer? Um líder fala, não, vamos para aqui, daqui a gente vai para lá, vamos, porque um líder no momento de necessidade, ele em vez de sentar e chorar, ele senta para traçar estratégia, para sair daquela situação. O anjo olha para Gideão, malhando o trigo no lagar e fala, é esse homem. Esse tem valor. Você tem valor. Você é valoroso. Não, Senhor, não sou não. Porque às vezes a nossa mente está ofuscada. A nossa mente às vezes está tão focada num problema que a gente não consegue ver que Deus sempre nos dá estratégia. E nós sempre usamos as estratégias. Pode observar, a nossa vida às vezes é tão difícil, mas a gente vira e mexe, está conseguindo daqui, dar um jeitinho dali, um jeitinho de lá, e a gente sempre consegue viver. Sempre consegue conquistar, mas às vezes nós não paramos para analisar o quanto nós temos sido estrategistas diante das lutas e adversidades que nós passamos no nosso dia a dia. O anjo olha para ele e fala, pode ir nessa tua força, que você vai vencer. Ele fala, eu não vou não, Senhor, eu não vou conseguir não. Vai. A Bíblia diz então que Deus fala para Gideão, vai Gideão. E Gideão duvida da palavra do anjo, Gideão duvida da palavra de Deus. Só que o que me chama a atenção é que mesmo assim, depois de muita insistência, Gideão vai e manda convocar todo o povo. Porque quando nós vamos fazer uma convocação e dizer assim, olha, vem todo mundo, porque a partir de hoje nós vamos vencer a guerra, Deus está conosco e nós vamos ser livres. Todo mundo vai. Todo mundo vai. Só que o problema é, quando nós estamos diante do chamado de Deus, na presença de Deus, aí Deus pergunta para o líder, pergunta aí quem está com medo. A maioria retrocede. Porque, irmãos, uma coisa é todos nós falarmos que vamos fazer a vontade do Senhor. Uma coisa é na hora que a gente vê que o chumbo é grosso. Eu contei aqui para os irmãos uma vez que, uma certa feita, aconteceu da gente estar numa lanchonete e um cara armado falou assim, você é pastor? Eu falei, sou. Aí tinha um menino comigo. E esse menino, quando viu que o cara estava armado, irmão, mas ele tremia, que eu achava que ele ia infartar. E eu estava assim, porque tinha acabado de sair da igreja, deixei Cid em casa com as crianças. E fui comprar um lanche com ele. E ele gaguejava. Eu falei, não, irmão, calma, nós vamos orar. E o cara falou, pastor, ora por mim que eu estou atribulado, eu estou perturbado. Porque ele disse ali que tinha tirado muitas vidas. E ele estava em fase de pânico. Só que você olhava para ele e você via ele transtornado. Eu olhei para ele, olhei para as duas armas que estavam na cintura dele, eu falei, se correr eu morro. Se eu ficar, é bem provável que talvez também eu morra. Porque você não sabe qual é a reação. Só que, como eu falei para os irmãos, nós precisamos aprender ou confiar em Deus ou não confiar. Eu falei, não, nós vamos orar por você e Deus vai dar a vitória. Eu coloquei a mão no ombro dele e coloquei a mão no ombro do menino que estava comigo, porque eu tinha que acalmar um e orar para Deus libertar o outro. Porque senão um podia ser liberto, o outro podia infartar ali. O que nós precisamos entender é que por mais forte, por mais poderoso que o inimigo pareça ser, por mais bem preparado que ele pareça estar, maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo. Senhor, liberte esta vida. Senhor, tenha misericórdia desta alma. E o homem começou a chorar, começou a desabar. E eu, Senhor, acalma este coração. E aí orando, e Deus foi dando vitória, irmãos, e acalmou um e trouxe paz ao coração do outro, de maneira que o semblante do rapaz mudou. Ele chorando e solucionando, falou, pastor, será que Deus pode mudar a minha vida? Eu falei, pode, quer. Só depende de você. Mas já matei muita gente. Eu falei, não importa, ainda há esperança para a sua vida. Nós precisamos confiar em Deus, irmãos. Agora se a gente for olhar assim, falar, ai Jesus, agora é a hora de eu morrer. Será que Jesus marcou esse dia para ser a minha morte?
precisamos confiar que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O inimigo parece ser forte, o inimigo parece ser indestrutível, mas Deus é maior e habita na sua vida através do Espírito Santo. Irmão, você pode ter certeza, os midianitas tinham camelo, os midianitas tinham cavalo, tinham carruagem, os midianitas, a Bíblia diz que eram incontáveis como as areias do mar, a Bíblia diz que eram incontáveis como as estrelas do céu, a Bíblia diz que eles eram fortes, eram robustos, eles tinham muita gente, tinha espada, tinha soldado, mas eles não tinham a presença do Yahvé, não tinha a presença do Jeová Sabaote, a presença do Senhor dos exércitos. Irmãos, quando nós entendemos que maior é aquele que está conosco, quando nós entendemos que maior é aquele que peleja por mim, pela tua causa, nós vamos ter certeza que seja com 1, com 2, com 3, com 300, nós vamos avante e nós vamos vencer, porque Ele garante a vitória. Aleluias. Irmãos, nós só precisamos nos dispor, porque quando nós olhamos para o tamanho do inimigo, nós perdemos a confiança do nosso Deus. O inimigo sempre é bem mais preparado, bem mais equipado, e quer saber, irmãos, na maioria das vezes a gente sempre é mais despreparado do que o inimigo. Pode olhar nas esferas da Bíblia. Abraão venceu 5 reis com 318 servos. Não era nem soldado. Abraão falou: pega a enxada aí, pega a foice, pega o facão, pega a machadinha, nós vamos buscar meu sobrinho Ló. Não, mas eles ganham a guerra para 4 reis, pelejar, ser soldado contra soldado. Nós vamos vencer? Vamos, porque Deus está conosco. Nós precisamos ir. E a Bíblia diz que Abraão foi lá e venceu os inimigos com 318 servos. Não era nem soldado, homem que está preparado, lutando, treinando. Não, era servo, irmão. Cabra assim brabo que nem eu, acostumado a roçar, capinar. Deus olhou assim e falou: pode ir, Abraão, pode levar seus servos, que eu vou dar vitória em cima de 5 reinos e em cima de 5 multidões de soldados. Porque quando nós confiamos no agir do Senhor, nós sabemos que Deus vai nos dar vitória. Pronto, irmãos. Aí Gideão faz a convocação: vamos lá, povo, Deus vai nos dar a vitória. Aí Deus fala: Gideão, pergunta aí quem é medroso. Aí tinha 32 mil, irmão. 22 mil fala: estou indo para casa. Eu não sei se era para testar a fé de Gideão, eu acredito que sim, para ver a que nível estava a fé dele, porque ele já estava com medo. Aí a maior parte vai, fica a menor parte, aí tá bom, 10 mil, vamos ver o que vai dar aqui para a gente fazer. Deus fala: não, Gideão, ainda tem muito aí, manda o povo descer, fala para eles descer as águas, que ali eu vou provar quem vai para a guerra e quem não vai. A Bíblia diz que 300 bebiam as águas como um cachorro bebe. Não sei se os irmãos já tiveram o privilégio de ver um cachorro bebendo água num riacho. Mas ele passa a língua assim, entorta e bebe. Passa a língua na água, entorta e bebe. Quando eu era menor, eu tinha esse privilégio de ter rios sempre perto. A gente ia jogar bola e quando a gente voltava com as mãos todas sujas, a gente não queria pegar a água com a mão suja. Então a gente chegava no riacho, irmão, botava a boca na água assim, ó, e ia tragando a água. Só fazia assim, ó, soprava para a sujeira sair, as folhas, de vez em quando vinha uma junto e descia assim mesmo. Soprava para sair as folhas e a gente sugava aquilo ali, irmão. Por isso que às vezes eu entendo que eu sou saudável assim, porque, irmão, eu acho que Deus olhou assim e falou assim: não tem nada que pega desse menino. Andava descalço, comia coisa que caía do chão, bebia água suja, barrenta. Eu saía, os cavalos entravam para beber água. Eu falava: não tem jeito aqui não. Se fosse olhar assim e falar: esse menino não tem jeito não. Mas Deus permitiu com que Gideão olhasse. E aí 300 bebia água assim. E 9.700 ajoelharam. Imagino que limparam a aguinha ali e começaram a beber. Deus fala para Gideão: Gideão, separa os 9.700.
deixa 300. Tá certo, Senhor. Agora nós vamos com esse. Não, esse não vai. Vai os 300. Porque Deus gosta disso. Deus gosta quando o impossível se torna ainda mais impossível. Deus gosta quando aquilo que estava difícil se torna ainda mais difícil. Porque a gente olha para um lado e fala assim, não tem esperança para mim, é só Deus. Então quando nós olhamos para a situação, a nossa fé vai sendo avivada. Observe que Gideão pega os 300 assim, irmão, e fala, vamos. Porque se Deus está falando, a gente vai ter que ir com 300, irmão, não adianta. Porque quem bebe a água com a cabeça baixa, mas de pé, ele está atento ao que está acontecendo ao seu redor e a mão já está na espada. Quem está ajoelhado até tentar se levantar, meu irmão, a flechada já chegou. Então Deus olhou e falou assim, separa os 300, porque esses 300 é apto para enfrentar. A Bíblia diz então que eles foram assim para enfrentar os midianitas. Só que quando eles estão se preparando, eu imagino que eles falam assim para Gideão, Gideão, como é que nós vamos fazer para enfrentar essa multidão agora? Por onde nós vamos começar? Por onde a gente vai? Aí eu imagino que Gideão falou, rapaz, eu não pensei nisso. Porque Gideão até então não tinha estratégia nenhuma. Ele só tinha se disponibilizado a ir, mas não tinha traçado estratégia. Porque quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, a gente dificilmente vai conseguir com que os nossos planos eles vão adiante. Geralmente Deus vai nos dar estratégia no momento certo para que você possa executar segundo a vontade de Deus. A Bíblia diz então que Gideão está com os 300 e aí o Senhor fala para Gideão, Gideão, agora você vai descer, vai você e o seu servo no arraial dos inimigos e lá eu vou dizer para você o que deve ser feito. A Bíblia diz que Gideão desce. Só que quando Gideão desce até o arraial dos midianitas, Gideão ouve 2 soldados conversando, um contando o sonho e o outro interpretando o sonho que o outro teve. E o que teve o sonho está contando, eu vi uma cevada de trigo, uma roda de cevada, ela descia do céu, de cima para baixo, e Gideão está de cá, verdade, assim, assim, assim. A Bíblia diz que quando o soldado midianita interpreta o sonho, Gideão vai e adora o Senhor. Quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, como é que pode um negócio desse? O anjo falou com ele, ele duvidou. Deus falou com ele, ele só aceitou porque viu que estava morrendo. E quando o inimigo fala, ele atende, entende que Deus estava falando com ele, se prostra e vai adorar a Deus. Não era mais fácil ele adorar quando o anjo estava falando? Não era mais fácil ele adorar quando Deus estava falando com ele? Mas por que ele só adorou quando o inimigo foi contar que Deus ia usar? Porque o inimigo nem conhecia Gideão, irmão. Aí ele vai falar assim, ó, é Gideão, para Gideão não tiver dúvida, falar assim, vai que seja outro, Gideão, filho de Joás, que vai vir e vai vencer a guerra para a gente, porque Deus deu a gente na mão deles. Às vezes nós estamos assim, Deus está nos dando a vitória, Deus já falou conosco, Deus já usou pessoas para falar conosco, e às vezes nós estamos duvidando. Salmo 126, no verso 2, a Bíblia vai dizer que o salmista, o povo de Israel, quando eles voltaram da guerra, eles estavam sendo cativos na Babilônia, depois a Babilônia perdeu a guerra, eles estavam em Suzã, de Suzã eles retornaram para o seu povo, para Jerusalém, e a Bíblia diz que quando eles estão lá, eles estão dormindo, como se ainda estivesse lá, e a Bíblia vai dizer que eles estavam como os que sonham, de repente os inimigos vão olhar para eles e falar assim, grandes coisas Deus tem feito na sua vida, grandes coisas Deus fez na vida destes,
Aí eles vão olhar a situação e vão entender que verdadeiramente o cativeiro já tinha acabado, Deus já tinha libertado, eles já estavam sendo livres. Aí eles vão dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Irmão, não é preciso o inimigo dizer para você o quanto Deus tem te abençoado, não é preciso o inimigo falar para você o quanto Deus tem te honrado, basta só você olhar quão grandes coisas Deus tem feito na sua vida, quão grandes coisas o Senhor tem feito sobre a sua vida, irmãos. Josué capítulo 2, versículo 9. Josué manda os espias, fala bem, se vê lá como é que está Jericó. Os espias vão, Raabe vai, pega eles, guarda eles, livra eles das mãos dos inimigos. E quando eles estão para dormir, Raabe começa agora a pregar para eles: olha, eu vi dizer que o seu Deus é Deus nos céus e na terra. Ela começa a pregar para eles e diz assim, e disse aos homens: bem sei eu que o seu Deus, que o Senhor vosso Deus está na terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós. Eles estavam apavorados por causa do povo de Israel, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Aquela mulher é uma prostituta. Aquela mulher ali era uma meretriz, irmãos. Ela tá com tanta fé que ela está pregando para os espias servos de Deus, dizendo assim: Deus já deu essa terra na mão de vocês. Nós já estamos todo mundo perturbado de medo, porque a gente já está vendo que Deus deu essa terra para vocês. Aleluia. Irmãos amados, às vezes o próprio inimigo vai ver que Deus tem feito coisas extraordinárias na sua vida. Pastor, mas como eu posso enxergar o bom de Deus na minha vida? Como que eu posso enxergar as coisas boas de Deus na minha vida? Não dê ênfase para as percas, não dê ênfase para a situação que tem acontecido de mal sobre a sua vida. Aleluia. Nós precisamos ver que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Então você pode ter certeza de uma coisa, irmãos: às vezes uma coisa mal vai acontecer para uma boa chegar, para que você desfoque da visão terrena e pequena que você tem, e foque naquilo que é grande, naquilo que Deus tem para a sua vida. Eu me lembro que quando eu cheguei logo para cá, eu não sabia dirigir, eu só lavava carro. Eu falava: Senhor, eu queria tanto comprar um carrinho velho, me ajuda a ser um lavador melhor, para que eu possa lavar carro melhor e lavar carro mais rápido. Só que Deus olhou para mim assim e falou: não, filho, eu quero que você seja manobrista, não quero que você seja só um lavador de carro. Porque às vezes a gente sonha tão pequeno, e Deus tem coisas maiores para a gente. Às vezes a gente olha para a situação assim e fala: Senhor, mas eu queria apenas um pequenininhozinho assim, uma situação bem pequena assim, um trabalho que fosse assim pequenininho. O Senhor fala: não, filho, eu tenho coisas maiores para a sua vida. E Deus tem portas maiores para nós. Quando nós olhamos para aqui, nós vamos ver que de poucas pessoas, de situações pequenas, de situações aparentemente difíceis, Deus fez coisas grandes e extraordinárias. Quando nós olhamos para esses 300 homens, Deus falou: é com esses que eu quero salvar o meu povo. Nós temos duas opções, ou talvez até três. Nós podemos olhar para a nossa vida e perceber que nós estamos afundando. Nós podemos olhar para a nossa vida e simplesmente sentar e deixar o barco correr solto. Ou nós podemos olhar para a nossa vida e ver que é um projeto de Deus para a gente voar mais alto. Nós podemos olhar para a situação e ver que é o projeto de Deus aquilo acontecer para que a gente possa alçar um voo maior. Quando a Bíblia diz que Gideão está com os 300 homens, ele ouve isso, prepara agora o grupo, porque Gideão sobe para o arraial agora, para onde estava o povo de Israel, e agora ele tem coragem.
tem disposição, porque ele já ouviu o próprio soldado dizendo para o outro que Deus já tinha dado aquela terra nas mãos dele. E aí ele vai agora e traça projetos. A Bíblia diz que ele fala: nós vamos fazer 3 esquadrões de homens. Cada um vai ter 100 homens, 100 homens aqui, 100 homens aqui, 100 homens aqui. Nós vamos pegar e cada um vai ficar em 3 cantos diferentes do arraial dos midianitas, certo? Certo. Para cada soldado, Gideão deu um cântaro, deu uma tocha acesa para que pudesse colocar dentro do cântaro e deu uma trombeta. Quando nós olhamos para essa situação, nós vamos ver que a estratégia de Gideão está aqui. Porque Gideão pega o cântaro vazio, o vaso que estava vazio, porque sabemos que o vaso vazio, ele praticamente não tem benefício nenhum, a não ser cheio de alguma coisa. Se o vaso estiver vazio, como é que eu posso usar ele para alguma coisa? Ele tem que ter algum conteúdo dentro. O conteúdo que Gideão pegou e colocou foi a tocha dentro do vaso. Porque você pode ter certeza, irmãos amados, enquanto nós formos um vaso vazio, vamos ser simplesmente um vaso vazio. Mas quando nós formos um vaso cheio da luz de candeeiro, certamente nós vamos oferecer o brilho certo. Pastor, não entendi. Então, pastor, como bom roceiro, vai explicar aqui talvez para você que não entenda. O vaso vazio e a tocha colocada dentro do vaso era uma lanterna, uma espécie de lanterna. O vaso tinha que ter uma alça e colocava-se a tocha dentro do vaso de barro para que ele projetasse a luz para frente. Era como se fosse uma lamparina com direção, porque a boca do vaso, a estrutura do vaso ia fazer com que a claridade fosse do vaso para frente. Então quando Gideão pega e fala para os soldados: olha, vocês vão pegar agora e vão colocar a tocha dentro do vaso. Gideão está falando para eles: vocês agora vão ser um vaso com luz dentro de vocês, para que vocês possam ter direção. A palavra de Deus nos ensina que a luz do corpo são os nossos olhos, de sorte que se os nossos olhos, a candeia do corpo são os nossos olhos, de sorte que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas se os nossos olhos foram más, quão grande trevas será. Então, o que servia aqui, pastor, era simplesmente para que pudesse dar direção. O candeeiro dentro do vaso era para focar apenas no inimigo, e não em quem estava atrás com os soldados. Quando nós olhamos para a polícia do estado de São Paulo, as outras eu não sei, mas aqui, nós podemos ver que quase todas as viaturas, ela tem dentro do carro, do veículo, no banco traseiro, um farol de milho, um refletor. E todas as vezes que a polícia passa por um carro meio suspeito, um lugar obscuro, ela acende aquele refletor dentro, e se é um carro, ela coloca na direção da visão do motorista. Porque aquele refletor vai ofuscar, e aquele refletor também ele consegue olhar nos olhos de quem está dirigindo e ver se a pupila está muito dilatada, então ele vai perceber que está sob o uso de algum efeito químico. Quando a polícia ela faz isso, ela ofusca a pessoa, mas a pessoa não sabe quem mais está, aonde está vindo a luz, porque a luz encandeia. Quando Gideão ele olha para a situação e fala assim: vocês vão colocar a luz dentro do vaso, mas só vão quebrar quando eu mandar. Por quê? Porque Gideão estava falando: vocês vão colocar a luz na direção dos inimigos, vocês vão ver eles, mas eles não vão ver quanto de vocês tem. Se a tocha estivesse fora, a tocha ia clarear ao redor. Quando a tocha está na frente, irmãos, ela tira um pouco da minha visão e também mostra tudo o que está acontecendo ao meu redor. Então os inimigos perceberiam que tinham poucos soldados com Gideão, mas como eles colocaram a lâmpada no foco certo, na direção do inimigo, os inimigos olharam para a situação de Gideão e dos homens e perceberam que eles precisavam fugir daquela situação. Não basta ser apenas um vaso, não basta apenas ter luz, é preciso ter direção. Irmão, não adianta. Às vezes nós estamos na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo louvores, mas estamos sem direção. Uma vez o Espírito Santo me corrigiu, porque eu ouvi a pregação de manhã, de tarde, de noite, quando não era pregação, era louvor.
e o tempo todo. Só que uma determinada feita, o Senhor me mostrou em cima de uma situação que eu estava vivenciando. Você tem muito buscado a minha presença, mas não tem buscado a intimidade. Presença, estamos todos presentes aqui no mesmo lugar. Intimidade é um diálogo mais intenso que nós temos. Eu conheço você, eu conheço você, eu conheço você. A gente começa a conversar e esse diálogo vai se prolongando. Às vezes nós estamos tão cheios das coisas de Deus ao nosso redor, estamos tão vazios dentro de nós de Deus, porque nós estamos ouvindo e vendo muita coisa, mas estamos nos entregando muito pouco para Ele da maneira que deveríamos nos entregar. E isso é perigoso, porque isso, quando o vento vem, aí os palavrões saem, o tapa come, a discussão acontece com mais agressividade, o escândalo acontece. Porque isso permite com que o desequilíbrio emocional aconteça. Isso permite com que nós possamos demonstrar que dentro de nós ainda não tem uma essência de um novo nascimento em Cristo. E nós precisamos entender que não basta só desfrutar da companhia do Senhor. Eu preciso ter a essência, eu preciso ter intimidade com Ele. Eu preciso buscá-lo no secreto e falar: Senhor, eu preciso ter um diálogo com o Senhor aqui dentro. As coisas precisam mudar, tem que mudar, eu preciso melhorar. Senão, irmão, toda vez que acontecer alguma coisa de ruim, a gente briga, discute, se afasta e não quer mais vir para a igreja. Não quer mais estar na presença do Senhor. Ah, pastor, mas não consigo mudar, que eu não consigo mudar. É porque nós literalmente não conseguimos mudar. É Deus que tem que mudar a nossa vida. Enquanto nós ficarmos tentando conseguir, nós não vamos conseguir nada. Mas quando nós deixarmos de tentar conseguir falar: Senhor, eu estou aqui, Senhor, muda. Senhor, muda. Senhor, muda. Senhor, me muda. Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue por mim. Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Faz algo novo na minha vida. Deus vai fazer. Nós precisamos não desfrutar apenas da presença dEle, mas da intimidade com Ele. Aproveita o tempo que nós temos com Ele para desfrutar da intimidade com o Senhor. E a Bíblia diz aqui então, irmãos, caminhando para encerrar, que Gideão olha para a situação e fala para os seus servos assim: ó, vocês vão ficar cada um no canto que eu disser, mas só vão agir quando eu falar. Porque é necessário com que se haja uma preparação e uma sincronia. Para que as coisas de Deus possam dar certo, tem que ter sincronia. Para que tenha sincronia, é necessário convívio, treinamento, preparação. Às vezes nós como igreja não estamos nos preparando, não estamos treinando, não estamos nos capacitando para melhorar. Eu me lembro que o pastor David Wilkerson, o escritor da Cruz e o Punhal, muito conhecido, ele disse que no início do seu chamado ele ainda não aceitava muito. Ele falava: eu acho que eu não sou chamado para ser pregador, mas Deus falou que eu vou ser um pregador. E ele falou que teve um dia que ele pregou debaixo de uma árvore, irmão, mas pregou, suou, irmão Robson. E depois da mensagem ele falou: vou aprender a fazer o apelo. E fez o apelo. E quando fez o apelo, ele olhou para a árvore, para os frutos, para as folhas, para o passarinho, ninguém se converteu. Ele falou que ficou assim: rapaz, será que quando eu for pregar num púlpito vai ser assim também? Ninguém se converte? E numa determinada vez, chegou um dia dele pregar, e chegou um irmão, uma pessoa de fora, e aí ele foi, no final da mensagem, ele fez o apelo. Aí quando ele fez o apelo direcionado só para aquele único rapaz que tinha visitando, aquele rapaz falou: eu não preciso aceitar, eu já aceitei. Ele: mas todo mundo na cidade te conhece, sabe que você estava preso. Ele: não, mas eu aceitei um dia, quando eu estava escondido na moita, lá atrás, dentro do mato, pensando e lutando contra mim mesmo, para mim não voltar a errar. Eu ouvi você pregando, e quando você fez o apelo,
eu aceitei Jesus lá mesmo no mato. Então eu vim aqui dizer que a sua mensagem me tirou do crime e mudou a minha vida. Até mesmo quando nós estamos treinando, Deus está nos colocando na prova e mostrando: sou eu quem capacito, sou eu quem faço, sou eu quem salvo, sou eu quem liberto, sou eu quem transforma. Então, irmão, ele todo desajeitado e pregava e falava: não pode ser esse versículo, não, aí pregava, não. E o coração do cidadão lá estava sendo quebrantado. Porque erramos quando nós queremos uma mensagem que vai impactar o povo, queremos uma mensagem que todo mundo glorifica, que o povo salteia, rodopeia no poder, voa por cima dos bancos. Às vezes a gente quer ver isso, mas nem sempre isso é resultado. Resultado é quando a mensagem ela vai como espada de dois gumes, ela penetra na nossa alma, ela transcende aquilo que é da nossa carne. A gente percebe que Deus está falando conosco, a gente para, pensa: Senhor, ninguém sabe da minha vida, ninguém sabe o que eu passo, o Senhor só pode estar falando comigo. É a palavra de Deus, que ela é viva e também ela é eficaz, ela certamente vai falar contigo, ela vai falar comigo. Mas uma coisa você pode ter certeza: a palavra de Deus sempre vai nos levantar. Aonde houver um coração quebrantado, a palavra de Deus, ela levanta, ajuda e instrui. Quando eu fizer da mesma maneira que eu fizer, vocês vão fazer também, e Deus vai nos dar a vitória. Repartir os grupos, os bandos, grupo de cá, grupo de cá, grupo de lá. Quando nós formos gritar, nós vamos gritar assim, ó: espada do Senhor, espada de Gideão. Sempre precisamos nos lembrar disso. Deus te mandou fazer alguma coisa? Mandou. Primeiro Deus, depois você. Não, mas que no dia que eu preguei, tal pessoa foi salva. A bênção que ela é, não. No dia que Deus me usou, pela infinita misericórdia dele, para pregar, o Senhor salvou uma vida, o Senhor transformou uma vida. Não a nós, mas a ti, Senhor, porque é Ele quem faz. Aleluia. O salmista é tão intenso nisso que ele diz: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Aleluia, tudo é do Senhor. O apóstolo Paulo vai ser muito mais intenso ainda, dizendo que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Davi vai dizer no Salmo, se não me falha a memória, de número 2, que assim: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os inimigos se levantaram contra nós, certamente nós teríamos sido consumidos. Nós só estamos aqui pela graça do eterno e maravilhoso Deus. Irmãos, é por Ele, é Ele que faz. Então não se preocupe como vai ser feito, se preocupe apenas em se dispor para que Ele possa fazer através da sua vida. Como é o coral, Gideão? Espada do Senhor, espada de Gideão. Espada do Senhor, espada de Gideão. Tem um pregador americano, eu já contei até isso aqui, que ele foi numa cruzada. E as cruzadas antigamente eram literalmente para ganhar almas. Hoje a gente vê às vezes muito espetáculo, muito show e pouco adoração, pouca entrega para Deus. E nessa cruzada tinham milhares de pessoas. E ele olhou assim, da parte de trás do palco, do púlpito. Ele olhou assim e falou: Senhor, estou cansado, mas eu vou lá, porque eu sei que o Senhor precisa de mim, mas senão eu nem iria. E aí ele foi lá, e o pessoal aplaudiu, e ele entrou e pegou a palavra e abriu e pregou, suou, pregou, nada. Ninguém se converteu, ninguém foi quebrantado, ninguém foi curado. Ele voltou, chorou, falou: Senhor, mas o que o Senhor fez? O Espírito Santo falou para ele: eu não preciso de você. Se não for você, eu levanto outro. Posso levantar outro e mais outro. É você quem precisa de mim. Sem Deus
irmãos, nós somos apenas um saco vazio, mas com Ele, irmãos, aleluia, nós podemos todas as coisas, aleluia. Por isso que Paulo sabiamente vai dizer: eu posso qualquer coisa, todas as coisas, porque Ele é quem me fortalece, aleluia. O Senhor é a nossa força, irmãos amados, você pode ter certeza disso. Quando nós entendemos que as coisas quem faz é Ele, aí o resultado é diferente. Ele se humilhou naquela noite, se quebrantou naquela noite. No outro dia na cruzada, ele falou: Senhor, vai na minha frente, faz a tua vontade, o teu querer. As pessoas foram curadas, as pessoas foram salvas, e o nome do Senhor foi glorificado. Nós não fazemos nada a não ser dizer: Senhor, eis-nos aqui, usa-nos. Se engana o homem, irmãos, quando pensa que pelo intelecto dele, pela força dele, pelo jeito dele, Deus faz alguma coisa porque é ele. Não. Pedro não sabia ler nem escrever. Sansão não era forte, era fraco, fraquinho, magricela assim. Eu não vou dar exemplo para os irmãos assim, não. Mas Sansão era magro. Tanto é que as pessoas falaram: da onde vem a força de Sansão? Pagaram dinheiro para Dalila falar: descobre de onde vem a força. A gente não só olhando para o cara magricela desse, não tem como. Uma carcaça de grilo, não tem como. Não tem como. Da onde vem essa força? A força vem do Senhor. A nossa força, ela vem do Senhor. Aleluias. Oh glória. Irmãos amados, e aí nós vamos ver aqui então que quando Gideão ele prepara todo o cenário, irmãos, quando o povo vai gritar: espada do Senhor, espada de Gideão, a história começa a mudar. Observe que eles gritaram: espada do Senhor, espada de Gideão, mas não tinha ninguém com espada na mão. Uma Beatriz, não tinha ninguém com espada na mão. Trombeta, cântaro com tocha. Botou a trombeta aqui, pegou com o cabo da tocha, quebrou o vaso e segurou a tocha. Espada do Senhor, espada de Gideão. E a Bíblia diz que quando eles gritaram isso, Deus desbaratou os inimigos, de maneira que os inimigos mesmo começaram a se matar. Sabe o que os 300 homens fizeram? Ficaram apenas olhando. Esse cara está se matando mesmo? Sozinho. Porque o inimigo, irmãos, a gente não destrói com a nossa própria força. Como eu falei no início da mensagem, ele sempre é maior do que nós, mais forte do que nós. Você já parou para analisar que se o diabo quisesse, ele te arrebentava? Ele me arrebentava? Se quisesse não, porque ele quer. Mas sabe por que ele não consegue fazer isso? Porque a mão de Deus está sobre a sua vida, o Espírito Santo está dentro de você. Quando ele fala: vou arrebentar o Espírito Santo lá dentro, ele fala: eu não vou aguentar. Pense numa heresia e uma loucura. Eu vou falar loucura porque uma pessoa que tem um pouco de conhecimento, ela nunca vai falar isso. Vou pisar na cabeça do cão. Irmão, faz isso não. Porque o diabo é espírito e tu é carne. Tenta pegar o vento para ver se você consegue. Tenta segurar um espírito, você não consegue. É somente Deus quem nos guarda. Então por isso que eu não vou brincar e não vou ficar zombando, porque eu sei, irmãos amados, que eu não preciso me exaltar de nada, porque não é meu, não é eu, é por causa dele, é pela misericórdia dele. Aleluia, é ele quem guarda a tua vida. Então, irmão, biblicamente falando, é heresia. Não tem cabimento de um homem tentar lutar com o espírito. Eu olho na Bíblia, eu vejo o anjo brincando com Jacó. Jacó ali lutando com o anjo bravamente. E o anjo ali. Aí daqui a pouco, quando o anjo cansa, o anjo só dá um toque na coxa dele. Desconjuntou ele. Não aguenta, irmão. Não aguenta. Para ferir os soldados dos inimigos, foram apenas um anjo, Deus mandou e matou 185 mil soldados. Um anjo. Um espírito. E os demônios são anjos caídos. Você acha que um homem comedor de feijão e arroz como eu, você vai aguentar brigar com um espírito? Vai. Não consegue. Então é somente Deus quem nos protege, é somente Ele quem nos guarda, irmãos.
Então por isso que a gente não tem que ficar brincando nem zombando com as coisas espirituais, porque a gente sabe que não é brinquedo, não é brincadeira. Então quando eu olho para aqui, eu vejo que os inimigos estão se matando. E aí, Gideão olha para os 300 homens e fala assim: manda chamar todos aqueles que foram embora. Manda chamar lá. Os 31.700, manda chamar de volta. Segura as águas dos rios, porque eles vão querer beber água, lá a gente pega. Segura as águas do Jordão, fica lá perto, porque eles vão querer beber água, lá a gente pega também. Aí Gideão montou estratégia com todos os homens que tinham fugido com medo, para que pudessem então vir agora e ajudar o povo a ganhar a guerra. Pastor, o que é que eu entendo aqui? Pastor, porque eu não estou entendendo. Irmãos, é o seguinte: Gideão chamou 32 mil pessoas, mas Deus precisava apenas de 300 para que pudesse amedrontar o povo e colocar o povo para correr. Quando os inimigos correm, Deus permite com que Gideão chame agora aqueles que tinham ido para casa, porque estava com medo, porque eram covardes e porque bebiam água da maneira errada. Agora vem todos eles para ajudar a ganhar a guerra. E a Bíblia diz que assim um povo de Israel prevaleceu contra os midianitas. Pastor, ainda não entendi. Irmãos, eu quero que você entenda que para Deus você tem valor, porque você pode ir lá e falar assim: pastor, mas eu sou medroso, eu não posso ver alguém gritando na igreja, que eu falo: meu Deus, se for demônio eu vou sair correndo. Irmãos, por mais que você seja medroso, por mais que você não aguente nem ficar no quarto escuro, para Deus você tem valor. Pastor, mas eu retrocedi, pastor, eu desanimei, pastor, eu falhei, no momento que estava ali preparado para a gente ir para a guerra, eu fui beber água da maneira errada, e eu fui desqualificado, eu não estou apto para ser usado por Deus. Engano seu. Deus também chamou esses para voltar à obra, porque irmãos, seja o medroso, seja o covarde, seja o que bebeu água da maneira errada, Deus tem um lugar na obra missionária para você. Deus usou os 300 para afugentar, mas usou 31.700 para vencer a guerra. A igreja de Cristo vence quando nós entendemos que um afugenta, o outro ora, o outro cerca, o outro intercede, e Deus nos dará a vitória. Junto nós somos fortes, junto nós vamos vencer. A igreja de Cristo vai prevalecer quando a igreja for uma igreja missionária. Mas quando eu entender que nem todos foram chamados para pregar, nem todos foram chamados para cantar, nem todos foram chamados para orar, mas quando nós se juntamos, há uma sincronia, há uma perfeição. Um canta, um ora, outro prega, e Deus dá o crescimento. Um canta, um ora, outro prega, e Deus derrama avivamento. Um canta, um prega, outro ora, e Deus levanta, Deus batiza, Deus derrama unção. Quando nós se juntamos e nos unimos, a igreja de Cristo vai vencendo. A igreja que faz missão é uma igreja que caminha de mãos dadas. Entende que o que eu não posso fazer, você vai me ajudar a fazer. O que eu não consigo fazer, você vai conseguir fazer, porque nós somos um corpo, e um corpo divinamente ajustado, ligados pelas juntas e medulas, ele vai sempre vencer. Que Deus nos abençoe, e que em nome de Jesus você não se frustre mais, porque você não prega como queria pregar, porque você não entende a Bíblia quando você lê, porque você não canta como você queria cantar, porque você não ora o tempo que você queria orar, porque você não faz as coisas para Deus como você queria fazer. Mas entenda, você tem valor, e você tem a devida importância para Deus. Não permita com que o inimigo nem ninguém te frustre, ao ponto de você achar que você é insignificante para Deus. Não pense assim. Não pense assim. Se nós olharmos o contexto, que nós lemos aqui a leitura um pouco extensa, nós vamos ver que Gideão com os 300 homens não venceu a guerra sozinho. Ele precisou dos outros que saíram voltarem para ajudar a vencer a guerra. Sozinho eu não vou conseguir. Sozinho os pastores, o pastor Carlos, o pastor Benigno não conseguem. Mas juntos, nós não somos uma pessoa, nós somos a igreja.
Não aceite de maneira nenhuma com que na sua mente fique dizendo que você é insignificante, que você é incapaz, porque isso entristece o coração de Deus. Mas você pode ter certeza, na sua pequena força, no seu pequeno jeito, no seu pequeno intelecto, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Você tem valor para Deus. Juntos nós vamos vencer essa obra em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor?